O prefeito Gilberto Braga, do município do interior do Maranhão, Luiz Domingues, disse que o pastor Arilton Moura, em nome do ministro da Educação, pediu propina em ouro para distribuir verbas públicas para a cidade. Enquanto isso, o ministro dá explicações vagas, dizendo que nunca descumpriu a lei. Este é o tema principal do meu vídeo no canal do YouTube, José Neumann Pinto, gravado nesta quarta-feira, 23 de março de 2022. Venho aqui agradecer a você que continua me prestigiando, que continua me acompanhando e muito comovido com os comentários positivos a favor que tenho lido abaixo dos comentários que tenho feito. Bom, esse é o assunto principal de um dia em que também vou comentar o absurdo da cobrança de uma indenização do promotor que acusou pelo réu acusado e condenado em várias instâncias, além do Ministério Público, muito além. Eu comento também a ressurreição do caso Valdo Açaí, a servidora do deputado Jair Bolsonaro, que ganhava dinheiro público sem ter que comparecer ao emprego na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas vamos começar do começo, Olha, o episódio do ministro Milton Ribeiro se agravou muito neste começo de semana, porque a resposta que ele deu é enxundiosa, muito longa e não tem explicação nenhuma. Ele foi flagrado num áudio contando que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura tinham aval dele e do presidente da República. Agora está dizendo que ele nunca fez nada contra a lei e que o presidente não tem nada com isso, mandou que ele recebesse todo mundo de forma igual. Quer dizer, ele não desmentiu o áudio e vem aparecendo novas informações, como a desse prefeito Gilberto Braga, do município maranhense de Luiz Domingues, que contou que o Arilton Moura pediu, numa reunião com políticos, num restaurante, propina em ouro para liberar verbas do chamado orçamento secreto para o município dele. O Globo publicou, inclusive, também uma reportagem mostrando que pelo menos 4 vezes o Bolsonaro recebeu publicamente o pastor Gilmar Santos. Tem foto dos encontros, são encontros públicos, com mais gente, então não dá para desmentir coisa nenhuma. E o ministro passou outros atestados. Por exemplo, o advogado dos pastores, o Luciano de Freitas Mussi, foi nomeado para um cargo importante de distribuição de emendas do orçamento secreto para prefeituras de partidos que apoiam o governo Bolsonaro. Hoje ele é o diretor de projetos e foi nomeado em abril do ano passado pelo Milton Ribeiro. Uma das maiores especialistas em educação no Brasil, muito respeitável, a diretora técnica da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, disse que o Milton Ribeiro é disparado o pior ministro da Educação da história do governo brasileiro, nesse desgoverno do Bolsonaro. É um cargo que foi disputado com muito empenho pelo Abraham Weintraub, que ele sucedeu, mas Priscila entende mais de educação e deve saber o que está falando, eu confio no que ela diz. Aliás, por falar em cinismo, nós temos um registro aqui no Antagonista, que eu reproduzo para vocês, de um diálogo entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente da República. Um dia, disse o Gilmar, o Bolsonaro me disse: olha, cometemos muitos erros, e entre eles está ter nomeado Sérgio Moro. Se tivéssemos 1 ano de experiência antes, talvez não tivéssemos feito isso. Gilmar contou que respondeu que esse seria o seu principal legado. Presta atenção, legado. Uma boa herança, alguma coisa positiva que alguém deixa. Quer dizer, para o Gilmar, o Bolsonaro deixou um grande legado
de ter, segundo ele, nomeado o primeiro-ministro, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, e depois devolvê-lo para o nada. Eu quero primeiro dizer o seguinte: o diálogo é horroroso, o diálogo é nojento, o diálogo implicaria impeachment para os dois, para o presidente da República e para o ministro do Supremo, que manda atualmente no poder, na alta corte do Poder Judiciário brasileiro, é aquele que mexe os pauzinhos, aquele que comanda as falas dos marionetes, e eles não podem ter essa relação espúria, fazendo comentários desse tipo, um para o outro, e ainda revelando como se a coisa fosse mais natural do mundo. Agora, o Gilmar deve ter realmente muita bronca da Lava Jato, afinal de contas a Lava Jato expôs as vísceras das relações do tal do Instituto de Direito Público dele em Brasília, com vários empresários, e também a Receita Federal andou descobrindo, digamos, movimentações atípicas da senhora Gilmar Mendes e também da senhora Dias Toffoli, que faz parte lá do conjunto dela. Agora, de qualquer maneira, o simples existir desse contato já é um crime que atinge o mais elementar dos direitos dos três poderes da República, segundo Montesquieu, que é o direito à autonomia. Não dá para acreditar que fiquem trocando confidências desse gênero em reuniões íntimas, pessoais. Só faltava mesmo decidir em algum lugar mais íntimo, um hotel, por exemplo, né? Aliás, o Bolsonaro voltou a ser assunto do Ministério Público. Afinal de contas, uma empregada dele, uma senhora chamada Valderice Santos da Cruz, que é conhecida como Val do Açaí, que vende açaí na praia de Angra dos Reis, recebeu durante 15 anos R$ 1.400 de salário emitido pelo gabinete do deputado Jair Bolsonaro, R$ 1.400, né? Que eu, inclusive, aproveito aqui o comentário do Otávio Guedes no Globo News. A corrupção do PT é mensalão, é petrolão, né? A corrupção do Bolsonaro é rachadinha, é Val do Açaí. O que é certo é que Val do Açaí confirmou na Justiça para o Ministério Público, que está propondo o indiciamento dela e do Bolsonaro por usar dinheiro público de forma incorreta. Ela admitiu que nunca foi a Brasília, que não sabe onde é Brasília, e ela recebia para ser assessora do gabinete de Bolsonaro. Aliás, ontem foi um dia, ou seja, terça-feira, 22 de março, foi um dia bastante pesado para a justiça brasileira. Nesse dia, o Deltan Dallagnol foi foi forçado a pagar R$ 75 mil de indenização ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em 3 instâncias. Na primeira instância, 10ª Vara de Curitiba, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, por unanimidade, 3-0. Depois, na mais alta instância, que foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que agora está assistindo impavidamente decisões como essa do Superior Tribunal de Justiça, que mandou o promotor indenizar o réu que foi condenado por corrupção a indenizar pelo crime que cometeu de acusá-lo por ter usado um PowerPoint, que é um sistema que tem no computador em que você faz um jogo de slides. Eu mesmo uso aqui para pôr capas nos meus comentários, nas minhas entrevistas, no meu 2 dias de prosa. É um absurdo. Evidentemente o Deltan está revoltado, fez um vídeo que eu aconselho você a ver, porque aquilo ali é tudo certo, não há nada que possa ser condenável no fato, até porque ele tem a obrigação de processar, de acusar. É para isso que existe o Ministério Público. Agora, por que então que não cobra indenização dos juízes? Os 3 juízes do Superior Tribunal de Justiça, o juiz do Superior Tribunal de Justiça, o juiz do Supremo Tribunal Federal, o juiz do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, a juíza Gabriela Artes, que sucedeu
que era substituta provisória de Sérgio Moro na vara criminal de Curitiba, o juiz que o substituiu lá, etc, etc. Quer dizer, o Lula foi plena e amplamente condenado por crimes gravíssimos de corrupção e agora goza dos benefícios de ter um Supremo Tribunal ajoelhado diante dele e do Jair Bolsonaro, que pretende liberá-lo para se candidatar, para derrotá-lo, o que está muito difícil de acontecer, mas é a única chance que o Jair Bolsonaro tem de ser reeleito, disputar com Lula o segundo turno, pelo menos é o que dizem os institutos de pesquisa. Assim como o Lula terá muito mais facilidade de também se reeleger, se enfrentar o Bolsonaro, né? Eu quero, antes de concluir aqui, convidá-lo para amanhã assistir a nossa parceria, quinta às 5, no canal de Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil e eu estaremos comentando os fatos da semana no quinta às 5, ou seja, amanhã, quinta-feira, 24, às 5 horas da tarde, ao vivo. Na semana passada tivemos um pequeno problema técnico, mas não entrou no horário previsto, mas entrou ao vivo e você vai ganhar muito se assistir. Também peço que veja, que ainda pode ver tranquilamente, como sempre acontece nos vídeos feitos aqui no YouTube, a brilhante entrevista que o empresário e acadêmico baiano Joaci Góes me deu, e que foi editada aqui por mim no sábado, e a sensacional conversa com Alexei Bueno, poeta, tradutor e agora organizador da antologia de 300 anos de escravidão na poesia brasileira. São duas conversas das quais você vai tirar muito proveito. Por enquanto vou ficando por aqui. Direto ao assunto. Inter!